Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais esse episódio do Bacon Podcast. E hoje já estamos aí com vários convidados, né? E para começar, o meu nome é Lucas. E junto comigo estão os irmãos Manzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. Bora pra mais um. Bora para mais um, né? Então, apresentando aí os nossos queridos convidados, né? Primeiro ele que já é da casa, né? Formado em filosofia, professor e pesquisador independente, né? Trabalha na área de produtos na minha biblioteca católica, membro da Sociedade Chesterton Brasil. Lançou aí diversos cursos, né? Sobre Chesterton. Criador também do curso Santos Brasileiros, né? Inclusive está aqui hoje também para nos ajudar nesse sentido. Senhoras e senhores, Júnior Volcan. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não falo de futebol dessa vez aqui. Está decretado. Um abraço a todos. E também estamos aí, né, com a presença ilustre, né, dele, que é formado em artes visuais, atuando aí como diretor, fotógrafo de altíssimo nível. Você pode ver os quadros aí no fundo, você que está acompanhando aí o vídeo. Cofundador da minha biblioteca católica, né, o maior clube católico do Brasil. Fundador da Lumini TV, plataforma de filmes e séries para quem está em busca de beleza, bondade e verdade no cinema. Senhoras e senhores, Matheus Basso. Seja bem-vindo, Matheus. E aí, gente, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui. Vamos lá. A alegria é nossa, né? Então, sem mais delongas, né? Siga-nos nas nossas redes sociais, né? Os links estarão na descrição desse episódio, né? Então, o link aí de todo mundo, né? Se provavelmente já deva seguir aí o Júnior Volcan, o Matheus Basso, mas o link aí do Bacon, ele está na descrição desse episódio. Vai lá, segue, acompanha a gente, né? E também acompanha a gente no YouTube. Lá no YouTube nós temos um canal onde vai os vídeos, né, dessa conversa de cada um dos episódios. É claro, o podcast ele está nos principais agregadores de podcast, mas para você que gosta de nos ver, que nos acha bonitos, que querem ver a gente, né, que querem, enfim, você fica a seu critério, vai lá no YouTube, pelo menos nos ajuda, se inscreva no canal para fazer ele crescer e também deixe o seu like no nosso canal. Não é mesmo? E os outros links estarão na descrição, seja dos cursos, seja da minha biblioteca católica, que é impossível, acho que você não saber, não conhecer, né? Mas enfim, vai estar aqui também, da Lumini TV. Esse é um podcast também muito especial, porque a gente está trazendo uma produção da Lumini TV. E vamos lá então, né, gente? Vamos lá, Bruno? Bora. Bora então. Muito bem, meus caros nerds, conservadores dessa terra de Santa Cruz, acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Já me arrumando aqui, né, na cadeira, né, porque o conteúdo aqui vai ser fenomenal, né? Então, Bruno, por favor, como de costume aí do nosso podcast, dê-nos a sinopse daquilo que nós vamos trazer hoje. Hoje, mais do que a sinopse de um filme, né, a gente vai trazer a sinopse aqui de uma conversa, porque a gente não vai só falar do filme de São José de Anchieta, que é um santo assim, muito importante para o Brasil, que a gente precisa conhecer muito mais, mas a gente vai falar também da produção disso, do fato de que esse filme ele foi feito por brasileiros, foi feito assim, uma produção para exaltar um grande santo brasileiro. Então, ver que dentro aqui do crescimento do catolicismo agora que está acontecendo no Brasil, a gente está conseguindo produzir documentários, produzir filmes que exaltem esses santos é muito legal. Então, não só falar do grande santo, mas da forma como essas coisas foram produzidas, né, dessa obra. Então, aqui a gente vai ter uma conversa muito boa nesse sentido. Cara, e você falou aí sobre o crescimento, né, também do catolicismo no Brasil, e realmente, né, existe um movimento muito grande, e não tem como a gente não trazer isso, né, principalmente nesse episódio aí com os convidados que a gente tem aqui, que é também a influência, né, de grandes pessoas aí que têm ajudado, né, nesse crescimento, né, a gente não pode deixar de falar aqui do Padre Paulo Ricardo, né, e todo o trabalho que ele faz aí de anos, né, e que tem nos ajudado e tem nos formado nesse sentido, né, e também a gente não pode deixar de citar aqui a própria Biblioteca Católica, né,
que, caramba, foi uma revolução, assim, eu gosto de pensar dessa forma. Foi uma revolução, né? É uma coisa assim que ninguém esperava, não sei, né? Pelo menos eu estava, sei lá, eu não esperava, né? Mas que chegou assim e que trouxe um grande crescimento, né? Seja espiritual, seja intelectual, né? Para os católicos no Brasil. Então, olha, meus parabéns aí, né, para vocês aí, né, que levam adiante esse trabalho, né, e agora também a gente tem a Lumine, né, eu não falei que é uma plataforma católica, né, mas eu considero, pelo menos, uma plataforma católica, ou para aqueles que buscam os grandes valores, né? Você pode não ser católico, mas você busca os grandes valores ali, você vai encontrar grandes filmes, né? Que transmitem realmente a arte da forma que ela deve ser transmitida, né? Então, gente, primeiramente, né, muito obrigado aí para vocês por todo esse trabalho, por tudo aquilo que vocês têm feito aí pelo catolicismo no Brasil, tá bom? Imagina, gente, que é isso. Que agradece pela oportunidade de estar aqui falando e conversando com vocês. Acho que é importante só dar uma mencionada que a Biblioteca Católica cresceu bastante e tem crescido. Eu faço questão de falar isso toda vez que a gente comenta esse assunto, que nós nos questionávamos assim durante muito tempo sobre por que isso aconteceu, por que a coisa andou dessa maneira. Eu sei que o ponto da conversa aqui hoje não é exatamente isso, mas só Pode porque falar. acho importante mencionar. Com certeza. É que nós nos questionávamos muitas vezes do porquê que aconteceu dessa maneira, e é importante dizer que uma empresa só existe, só cresce quando tem clientes muito interessados no seu produto, né? E eu sei que é algo clichê, eu sei que é algo bastante simplista, mas é exatamente isso que aconteceu conosco. E por mais que seja algo simples, esse dado significa algo muito maior, que é se existem muitos católicos interessados nos livros da tradição, isso é um excelente sinal. Então, na verdade, é porque os católicos brasileiros têm um bom coração que a Biblioteca Católica criou e cresce, né? E a gente às vezes fica um pouco, claro, muitas vezes com razão, preocupados com a situação cultural do país de maneira geral, e é claro que é uma preocupação legítima. Mas quando a gente detecta também aí milhares e milhares e milhares de famílias católicas interessadas em imitação de Cristo, Filoteia, qualquer outro livro que a gente tenha publicado, né, Subida ao Monte Carmelo, né, enfim, As Sete Moradas, todos, né, clássicos da tradição católica e a vida de tantos outros santos, né, Padre Pio, Santo Antônio, né, tantos outros. Quer dizer, isso aí é um sinal de que, claro que a gente procura fazer um trabalho excelente, né, como empresa, é óbvio, mas existem muitas pessoas que amam isso e querem estar perto disso, né? Então, uma salva de palmas para o povo católico brasileiro, antes de mais nada. Maravilha, e é maravilha. interessante que o católico brasileiro está sedento por isso, né? Porque, querendo ou não, era muito difícil de encontrar obras bem traduzidas ou num grande volume. Ou você quer ler um livro de algum santo, é difícil encontrar, mesmo que ele tenha sido publicado já em português no Brasil, ainda provavelmente edições antigas, muito difíceis de encontrar, tem que procurar em sebo, nem é sempre que encontra. Então, e agora, né, até para a gente também já fazer o gancho para a nossa conversa, além desse desejo por livros católicos, desejo por outras mídias também, afinal de contas, a Lumine acho que surgiu muito pensando nisso também, e agora ter produções feitas voltadas para esse público, feitas pensando na espiritualidade brasileira, pensando no desejo, no anseio do brasileiro pelo consumo de conteúdos bons e católicos, é maravilhoso. Então, acho que até falar de São José de Anchieta, ele vai entrar muito nisso, porque o católico brasileiro, ele está sedento por São José de Anchieta e ele nem sabe. Então, saber que eles vão conhecer melhor, isso é muito legal. Com certeza. Eu acho que tem uma posição na Lumine que a gente procura enfatizar, que é o seguinte, é a ideia de que o catolicismo e os conteúdos de temática católica, eles não são para uma seita, para um nicho específico. Eles têm valor universal. Acho que isso é importante de dizer, né? Quer dizer, a gente tem uma brincadeira que a gente faz, né? Que a persona da empresa, né? As empresas têm que definir persona na sua comunicação, certo? Então, a persona da Lumine é uma coisa mais conceitual. A gente costuma dizer que a persona da Lumine, na verdade, é uma catedral. Por que é uma catedral? Porque se você vai numa catedral na França, na Alemanha, na Itália, você vai ver lá que estão lá os católicos celebrando a missa, na liturgia, né, fazendo suas orações, etc. Temos lá isso. E a catedral foi construída por católicos para isso. E, ao mesmo tempo,
porque ela foi construída para católicos e para isso. Ao mesmo tempo, você tem pessoas de outras religiões, outros países, outras etnias, né, outras línguas, etc., que estão ali contemplando a universalidade daquela beleza. Então, nossa posição, né, na Lumine é um pouco isso. Se você entrar lá na Lumine, você vai encontrar conteúdos de identidade católica que sempre terão, que são um fundamento do nosso conteúdo, do nosso catálogo, mas você também vai encontrar outros conteúdos que são de beleza universal, da história do cinema, conteúdos, filmes feitos por grandes diretores, filmes que passam mensagens positivas e bonitas e de valores, etc. Então, a gente tem essa posição muito clara para nós. Não, a gente tem que, nossos conteúdos têm que ser de identidade católica, mas de valor universal. E é isso que a gente procura, essa valsa que a gente procura dançar na hora de construir o catálogo da Lumine e também nas nossas produções originais. Então, quando a gente fala de um filme como o filme de Anchieta, ele é um filme sobre um santo que não é brasileiro, mas viveu quase toda a sua vida pública no Brasil. É um santo de extrema importância para a história do Brasil. E quando a gente vai falar sobre ele, a gente não queria fazer um filme que ficasse interessante só para quem é católico. A gente queria que fosse um filme que ficasse, obviamente, aprofundando a vida de Anchieta, sendo interessante para quem é católico e agregando para a gente entender quem é esse santo, né, acima de tudo, né, não só como homem, como um grande missionário, como um erudito, mas como um santo, mas que fosse um filme que, na sua estrutura formal, tivesse valor artístico e valor universal. Dentro das nossas possibilidades, é claro. A Lumine ainda está crescendo, tem um longo caminho pela frente, mas dentro do que a gente poderia fazer, do ponto de vista de cinema, a gente produzir uma experiência que fosse de valor universal. Essa era a meta, né? A gente consegue mais ou menos atingir ela, né, na medida das nossas forças, da nossa organização. E tem um detalhe aí também que é bem importante a gente falar, que a igreja sempre se preocupou com essa dimensão cultural, né? Então nunca foi assim, parte da essência do catolicismo se fechar, né? Sempre foi para fora, sempre foi buscando os outros. Então o próprio Chesterton falava muito isso, que a diferença da igreja é que ela olha para fora, né? Todas as outras religiões, elas ficam olhando para dentro, para sua espiritualidade, para o seu modo de ver a fé, etc. E a igreja, ela olha para fora, e ela se mete em filosofia, se mete em arte, se mete em construção, em nome de cidade, em poesia, isso e aquilo. E isso tudo está meio compilado na vida de São José de Anchieta, né? Ele é meio que um polo, centro de várias coisas que o catolicismo sempre fez. Por isso que ele também pode ser considerado uma espécie de fundador de um país, de um apóstolo de um país, né? Justamente porque ele tem essa capacidade de ter várias coisas numa personalidade só, graças, evidentemente, à graça divina, mas também tem a colaboração e esforço dele. É interessante isso. Você já usou muito esse termo, Júnior, e me veio na cabeça agora quando você fala que São José de Anchieta, ele é um santo do primeiro escalão, né? Você fala muito disso, assim, que ele é um dos grandes santos da igreja e é pouco conhecido. E hoje também está muito na moda falarem de mito fundador, né? Principalmente aqui no Brasil, as pessoas estão buscando os mitos fundadores da nação. Existe muita discussão nesse sentido. E eu acho que não se fala, mesmo assim, dele. E eu, depois de ver o filme, depois de entrar mais em contato com a vida de São José de Anchieta, eu consigo imaginar, eu consigo visualizar ele como um fundador da civilização, assim, da nação brasileira. Porque ele traz dentro, né, da missão evangelizadora e de santidade, da vida de santidade dele, tudo aquilo que a gente entende na brasilidade. Então, ele lutou, ele se esforçou, ele se dedicou, ele acolheu aqueles que estavam aqui, ele estudou de tal forma a, né, criar uma forma de se comunicar com eles e passar todos os valores católicos, né, para os índios. Então, dentro da vida dele, a gente vê muito do espírito brasileiro. Então, eu acho que dá para usar esse termo, né, para se referir a ele. E é engraçado, né, porque ele traz muito do espírito brasileiro, mas o que a gente ouve falar sobre ele fora, né, dos meios católicos, do que está surgindo hoje, a gente só ouve falar mal. Eu não sei vocês, mas quando eu estudei, eu ouvi falar só coisa ruim de São José de Anchieta e de todos os jesuítas, que eles vinham aqui para escravizar os índios e que faziam todo tipo de maldade, enfim. Até do ponto de professores falar assim, não, porque os jesuítas vinham e tinham filhos com as índias, coisas assim, como se fosse super normal. E eu comecei a pensar sobre que aquilo que eu aprendi na escola não era verdade quando São José de Anchieta foi canonizado, porque eu falei assim, não é possível que a igreja vá canonizar
um monstro desses que veio escravizar os índios. Tem alguma coisa errada nisso. Quem tem a chance de estar mais errado, né? O meu professor ou a igreja? Então, provavelmente é o meu professor tem mais chance de estar errado. E eu comecei a pesquisar, a querer procurar mais. E aí eu fui vendo que, de fato, tudo que a gente aprende sobre São José de Anchieta e os jesuítas de forma geral no Brasil é muito politizado e é muito errado, né? E aí, graças a Deus, a minha biblioteca católica lançou o livro de São José de Anchieta e eu fiquei muito feliz, porque eu falei, pronto, agora eu tenho uma fonte muito confiável, assim, esse mesmo. Uma fonte muito confiável para conhecer bem a história desse santo. E foi assim, eu me encantei, sabe, com a história de São José de Anchieta. Porque é uma história muito bonita, é uma história muito profunda, e é exatamente o que o Bruno falou, é uma história que mostra muito do Brasil, assim, ele tem muitos elementos nele, na história dele, do Brasil. Ele tem muito amor pelos índios, então, eu não sei, mas eu acredito que quase todos os brasileiros têm, de alguma forma, alguma descendência indígena em algum ponto, né? Então, os índios são também, são parte da nossa história, são nosso povo, e o amor que ele tinha para mostrar Cristo para os índios, para mostrar o que é a igreja, o que é a civilização, porque muitos índios eram inclusive canibais, então o trabalho de São José de Anchieta fez pelos índios é muito bonito e mostra o tamanho da santidade dele, porque ele estava correndo um perigo gigante fazendo isso. Então foi uma experiência muito bonita para mim de perceber que tudo aquilo que eu aprendi na escola não tinha muito a ver, mas que era muito mais profundo e muito mais bonita a história dele. Perfeito. Eu acho que qualquer pessoa que for minimamente honesta, assim, quando for se debruçar sobre a história de Anchieta, não precisa nem ser católico, não precisa nem acreditar em Deus nem nada, mas vai perceber ali alguém que só fez o bem à sua volta, né? É uma coisa impressionante a vida dele, né? E quando a gente vê todos os conflitos que tinham na formação do Brasil entre portugueses e índios e franceses, enfim, todos os conflitos da nossa formação, tinha lá Anchieta como essa figura diplomática tentando levar a paz para todos esses conflitos, né? Então, uma coisa que a gente gosta de pensar assim como metáfora da atuação de Anchieta é que a preocupação que ele tinha com a linguagem que era utilizada. Então, um dos motivos de ter isso aparece no livro. É importante dizer que o filme do Anchieta, o filme sobre Anchieta da Lumine é baseado no livro que foi lançado pela Biblioteca Católica. Então, o filme já é baseado no livro. Uma coisa que fica clara no livro é essa preocupação do Anchieta de que muitos dos conflitos que aconteciam entre tribos indígenas que acontecia muito, né, entre os índios conflitos, e entre índios e portugueses, acontecia por um problema de linguagem, quer dizer, as pessoas não estavam falando a mesma língua, portanto não estavam se entendendo, portanto elas entravam em conflito por questões de entendimento muito simples. E um dos grandes méritos assim culturais de Anchieta foi ter preservado a língua tupi, foi ele que organizou ela e preservou a língua tupi. Então, provavelmente nós não teríamos reminiscência da língua tupi hoje em dia no Brasil se não fosse o trabalho do Anchieta. Então, esse cuidado que ele teve com conservar e organizar a linguagem e permitir que as pessoas se entendessem é um grande mérito da vida dele e, para nós, é um grande ensinamento, né, de como um cristão deve se portar em conflitos e em dificuldades, né? Tendo essa disposição de compreensão do outro lado e de tentar fazer com que todos usem a mesma linguagem e se entendam. E aí vem, digamos assim, a gente se inspira nisso também para a Lumine, ou seja, a gente usar desses filmes, né, e dessa narrativa cinematográfica para fazer com que as pessoas entendam os lados da história e consigam se sensibilizar a respeito dos dramas humanos e com isso possam ter uma compreensão a respeito da vida do outro, que é algo, enfim, hoje em dia a gente sabe, né, tão difícil, né, tantas famílias, tantos relacionamentos que entram em conflito e as pessoas vão perder essa faculdade de conseguir se colocar no lugar do outro. Então, Anchieta faz isso muito bem, como um santo que era, e, sei lá, a gente se inspira um pouco nele para tentar fazer isso através dos filmes. Uhum. É até interessante, né? O Júnior começou falando aí sobre essa influência da igreja, né, na cultura, a igreja que sempre propagou, né, a cultura diferente de como é pregado aí, seja nas escolas, assim como a Fernanda também falou ali de uma coisa que aconteceu com ela, né, sobre São José de Anchieta. Mas pensar que se a gente pega, por exemplo, esses jesuítas, né, cara, eles eram universidades ambulantes, né? Eles eram universidades ambulantes, eles chegavam no lugar, acho que se eu não me engano, a primeira expedição de jesuítas no Brasil foi 183, eu acho. Aí eles iam em dois, para cada um pro canto, foi pro sul, tanto que tem até o filme lá, A Missão, né, que é um filme muito bom, inclusive, né, que vai falar justamente sobre
a vinda dos jesuítas também, e sobre todo o trabalho das missões, né, no sul, que é bem interessante, mas pensar que eles levavam, eles não só catequizavam, né, tinham esse trabalho de catequizar, mas, José de Anchieta, que construiu uma gramática, né, que conseguiu desvendar os mistérios daquela língua, né, assim com os outros jesuítas. Então imaginar ali todas as circunstâncias, né, aquilo que eles enfrentaram, porque é tanta coisa em um tempo assim. Se você for pegar ali o tempo, né, das missões, né, depois até ser proibido, foi um tempo curto. O tanto de coisa que eles fizeram, né, a forma que eles desbravaram assim o Brasil e de hoje se a gente não consegue nem viajar nem de carro de um canto para o outro porque acha que é muito longe. Agora imagina da forma que era antes, entendeu? A forma que eles ficavam dias e dias, né, andando no meio da mata fechada, né, com todos os perigos ali da selva, né? Tanto que tipo a serpentes, ela era um grande problema ali para os índios também na época, né? Enfim, tem uma influência de São José de Anchieta também relacionada a isso, né? Que nenhum jesuíta, né, parece que foi picado, né, por uma cobra, né, enquanto ele estava ali vivo, né? Então, assim, imaginar que eles eram universidades ambulantes, todas as circunstâncias do lugar onde eles chegaram, né? Eles catequizaram, eles criaram uma língua, eles ajudaram nos costumes, eles ensinaram a construir coisas. O que eles fizeram é uma coisa assim muito incrível, né? Parece até que é uma história, assim, parece que é ficção, mas não é, porque tá aí, ó, é o que a gente vê, né? Fica a dica Nós aí, uma temos. ficção, né? Fica a dica aí, uma ficção, né? Que não é ficção, né? Na verdade, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente fez questão de mostrar no filme, é um detalhe, mas que tem a ver com isso que você está falando, de mostrar a Anchieta andando de pé descalço na mata, e como ele Sim. foi pisando. Porque não sabe, o filme é um docudrama, então ele é um documentário, mas com cenas de ficção também. Então a gente fez, o ator que representa a Anchieta, que foi maravilhosa a atuação, ele faz ali várias caminhadas na mata, a pé descalço, né, pisando nas pedras e nos galhos, etc. E representando um pouco dessa dificuldade que eles certamente tiveram. Quando a gente vê isso representado, quando a gente vê a vida de alguém como Anchieta, eu acho que quebra um pouco essa dimensão que muitas pessoas têm do sacerdócio como um padreco que está ali na sua paróquia, que fica ali e atende sua comunidade e tal, né? E é alguém que não tem uma dimensão de vida heróica, né? Não estou menosprezando os padres paroquianos, pelo contrário, a vida de um padre paroquiano ela é heróica, quem conhece sabe as dificuldades que todo padre enfrenta no Brasil, mas quebra um pouco desse estereótipo do padre como alguém que não é um herói, que não tem ali um grande número de virtudes que ele tem que exercer, etc. E quando a gente vê a vida de Anchieta, olha, é que nem, como vocês falaram, né, que, olha, é praticamente parece uma ficção, né, quer dizer, parece um filme da Marvel, né, eu já tô deixando aqui a deixa pro Volcan falar aqui, eu sei que ele gosta desse assunto, mas é praticamente um herói da Marvel, quando a gente olha a resistência e a força e a coragem. Tá em minoria aqui hoje, cara. É verdade. Todo mundo aqui gosta da Marvel, cara. Daqui a pouco a gente muda de assunto. Mas essa dimensão dele, essa parte dele andando descalço me chamou muita atenção no filme. Porque eu não gosto de andar descalça de jeito nenhum, né? A pessoa fresquinha. Eu nem em casa, assim, ando sempre de chinelo, peguei isso da minha mãe. E aí eu vendo ele andar descalço no mato, eu falei, meu Deus, deve ser muito ruim. E aí eu lembrei que ele tinha toda a questão de saúde. Eu falei, cara, mostra muito heroísmo, porque é um sacrifício. A gente tá falando de um cara que era muito intelectual, que tinha toda essa dimensão intelectual, tinha toda a dimensão da oração, mas tinha também a dimensão do trabalho, do ir, do servir, o cara andou não sei quantos quilômetros a pé no meio da mata, com risco de encontrar um monte de bicho, para ir catequizar, para ir evangelizar, e isso para mim é um heroísmo muito grande, porque eu dificilmente teria coragem de entrar, eu não faço nem trilha, né, medo de bicho, eu dificilmente teria coragem. Bem assim, só para quem tá ouvindo a gente ter noção, o cara ele era intelectual, místico e desbravador. É outro nível, né? Pessoa, não tem. Exato. Ele era artista, poeta, diplomata. Eu acho que o Joaquim Thomas ele fala uma coisa interessante no livro, né? Que a formação de Anchieta é uma formação do Renascimento. Então Anchieta, de certa forma, é um homem que a gente pode dizer um homem renascentista, né? Esses homens que procuravam se desenvolver em várias áreas diferentes humanas, né? Então artista, poeta, intelectual, cientista, desbravador, etc.
E Anchieta tinha essa dimensão, inclusive uma inspiração de vida, né? Quer dizer, hoje em dia a gente é tão forçado a, de repente, chega um momento da nossa vida e tem que escolher um curso de faculdade, tem que escolher um emprego. A gente já fica com a impressão de que a gente vai ter que fazer aquilo ali pro resto da nossa vida. E daí, para sempre eu vou ter que fazer só isso daqui para sempre, durante 50, 60 anos. Pode ser que sim, mas no caso do Anchieta, o cara foi lá, ele era tudo isso, né? Ele era um poeta, um artista, ele era um taumaturgo, ele compôs peças de teatro, né, para fazer catequização. Então ele era Michelangelo não era nada perto de Anchieta, viu? Deixa eu deixar aqui essa frase polêmica. Inclusive, para quem quiser ler alguma peça do Anchieta, é só colocar aí no seu Google aí, o Alto de São Lourenço, por exemplo, né? Que é uma das primeiras peças de teatro que foram encenadas aqui, que ele utilizava para fazer evangelização. E isso que o Bruno falou é muito verdade. A gente está falando de um intelectual que tinha uma finalidade muito bem estipulada e colocava o seu corpo, a sua estrutura física em prol dessa finalidade, né? Ou seja, a gente está falando de um cara que eu tenho uma versão latim-português, né, do De Gestis Mendissá, que é um poema que o Anchieta, mesmo sendo um diplomata, ele compôs para louvar os feitos do Mendissá, que foi um governador que a gente teve aqui, que era um tanto mão de ferro no combate aos inimigos, porque isso também quebra uma questão que o Anchieta, ele era assim um diplomata, que conseguia trazer a paz aos lugares, mas quando ele via que era uma injustiça muito grande, ele também colocava aquelas premissas básicas que, bom, a gente precisa realmente utilizar da força para operar a justiça aqui, senão os caras vão dizimar o Brasil inteiro, certo? Então ele também, até nisso, né, principalmente pro gaúcho aqui, isso é importante, o Anchieta animava os caras pra guerra, certo? Então para nós isso é maravilhoso, né? E assim, quando eu dei os feitos do Mendissá pro meu diretor ler, e ele é doutor em línguas clássicas, ele começou a ler, assim, lá na minha casa. Expliquei para ele quem era Anchieta, porque ele é um padre argentino, ele não conhecia muito bem. E ele falou assim, isso foi maravilhoso, ele dizia para mim, né? Porque ele disse que parecia que estava lendo Virgílio. A forma como ele ia compondo os versos e tal. E o tamanho da grandeza do cara que a gente estava falando, um cara que realmente tinha beleza, tinha uma poesia robusta, certo? Não é qualquer cara aí que começa a escrever livro e publica aí nas universidades, etc. Não, ele não publicava só porque tinha que botar no Lattes, senão ele ia perder o cargo dele, certo? Não, ele realmente fazia aquilo com todo o amor, mas ao mesmo tempo ele passava vigílias, né, rezando e copiando o caderno de exercício para os indígenas seminaristas conseguir terminar de fazer seus exercícios, porque não tinha caderno, então ele sabia escrever, ele fazia isso, ele não dormia várias noites fazendo isso. Então é um nível de personalidade, de santidade realmente ímpar, né? Muito acima, heróico, exatamente. E que a gente não toma posse, né? Quer dizer, olha o tamanho desse homem e quanto ele penetra na nossa cultura, né? Quanto que ele existe no imaginário popular. Pouquíssimo. Inclusive tem um filme sobre ele, né, na década de 70, um filme de ficção com o Ney La Torraca representando a Anchieta. É um filme até do ponto de vista artístico bacana, razoável, assim, né? Mas são poucas as representações artísticas que falam de Anchieta. Inclusive tem um detalhe interessante sobre esse filme, que o nome do filme é Anchieta, o José do Brasil. Esse é o subtítulo desse filme da década de 70. Já o nosso, na Lumine, é Anchieta, o apóstolo do Brasil. Isso já sinaliza um pouco da ênfase que cada filme dá, né? Esse filme antigo, ele dá uma ênfase muito aos desafios do ponto de vista humano que Anchieta teve que enfrentar. Que claro que existiam, mas que são, digamos assim, uma ênfase que é muito limitada. Ele teve esses desafios e ele enfrentou eles de maneira santa. Esse é o ponto, né? Então a gente procurou, na verdade, dar ênfase à dimensão de santidade de Anchieta, que, na minha opinião, é a mais importante. E que, inclusive, tem várias histórias, né? A gente está falando aí sobre essa parte intelectual do Anchieta, essa parte heróica, mas também um santo ali de sétima morada, né? O Bruno tinha falado de um místico, né? E tem várias histórias, assim, que
que inclusive não são muito contadas, né? Principalmente porque é algo aqui do Brasil, né? Eu sei mais as histórias, por exemplo, de um São Francisco de Assis do que dele, né? E se você for comparar, ele era um São Francisco de Assis aqui no Brasil, né? E um santo aqui perto, né? Inclusive, eu morei uma época perto ali do pátio do colégio, né? Então, eu lembro que antes ainda eu acho que foi antes da canonização dele, que eu fui lá, e eu não sei se ainda tem lá, mas tinha uma relíquia, que era o fêmur dele, assim, ficava lá no pátio do colégio. E falando já, né, em pátio do colégio, né, pensar na influência, né, na educação, né, na influência que os jesuítas, na influência de São José de Anchieta, na influência da igreja, né, na construção do Brasil, né, na construção dessa civilização, como a gente estava falando lá no começo, né. Acho que seria interessante a gente discorrer um pouco sobre isso, né. Até mesmo recentemente teve criticaram, né, o fato do rapaz, do senhor lá, que eu esqueci, o Paulo Freire, né, dele ser o patrono aí da educação no Brasil, né, e estavam falando, né, mas por que não São José de Anchieta? E se você for pensar os feitos dele, né, são feitos muito maiores, né, que qualquer um aí, qualquer educador, né, que já passou aí pela nossa terra mesmo, né. Então acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre isso, assim, né, sobre essa influência de Anchieta, a influência dos jesuítas, né, a influência da Igreja Católica também na construção do Brasil. Até a gente começou falando sobre o Padre Paulo Ricardo, sobre a Biblioteca Católica, sobre a Lumine, né, e eu entendo que foi essa influência mesmo, né, da igreja, sempre foi essa influência da igreja, né, como o Júnior mesmo disse no começo, essa influência cultural, né, essa influência cultural que chega a construir as bases, né, que tornam as bases da civilização ainda mais sólidas, né. Assim, se você for fazer uma análise da derrocada da educação brasileira, certo? Então, dessa longa marcha da vaca para o brejo aí que a gente costuma brincar, muita gente vai perceber que a expulsão dos jesuítas tem uma correlação bem interessante, né? Porque basicamente quase toda a educação era privada e você tinha na figura dos jesuítas ainda, que com alguns problemas, uma figura paternal de educação, né? De realmente eram grandes educadores pela própria formação da Ratio Studiorum, né, que era esse plano de estudos dos jesuítas, que era montado aí para dar uma formação humana integral para as pessoas. Então, você tem aí muitos nomes, grandes personalidades do Brasil, católicas ou não, que foram formados em escolas jesuíticas, certo? Então, são grandes nomes que envolvem isso daí. O próprio Frei Galvão, que é outro santo brasileiro, estudou numa escola jesuíta, e por aí vai. Agora, o que Pombal fez, né, foi mais ou menos dizimar esse legado, e ele tinha uma questão pessoal, né, de fazer com que o Anchieta fosse esquecido, né? Então, toda a série de mentiras e difamações já vem de séculos em torno da figura do Anchieta, justamente porque ele é muito reluzente, né? O brilho dele é algo que realmente... Não é só que ele fundou uma escola ali em São Paulo, não, ele fundou São Paulo, certo? Então, é uma coisa assim... Uhum. O cara participou da fundação de São Paulo e Rio, e da estruturação dos colégios jesuítas nas cidades e em outras cidades mais, quando ele foi provincial também. Então, assim, tanto nas questões artísticas, que tem tudo a ver com a educação, quanto na questão educacional de língua, né, e de filosofia e teologia, tem também a participação de Anchieta, junto com outros grandes nomes, o próprio Padre Manuel da Nóbrega, que se deve muita coisa a ele, né, tem um peso muito grande para a história do Brasil. Se existe um educador que pega... Porque educar não é só você ensinar conteúdo, né? É você parar do lado da pessoa, ajudar ela, ter caridade, ser prestativo, rezar por ela, numa perspectiva católica também, né? O próprio São José Maria, que é o nosso box de mesa agora, falava isso: o primeiro dever do professor é rezar pelo seu aluno. E, cara, o Anchieta passava as noites rezando pelos alunos, enquanto ele fazia esses cadernos também. Então, toda a estrutura de conteúdo, com 19 anos de idade, logo que o Padre Nóbrega conversou com o Anchieta, viu: esse guri aqui, ele é muito especial, então eu vou botar ele para ser formador no colégio, para ensinar latim, para ensinar os seminaristas, né, a aprender seminaristas indígenas. Certo? Então, assim, toda essa ideia, esse papo fora de inclusão indígena que se tem hoje em dia, cara, a Anchieta fazia isso em 1500. Né? Ele pegava indígenas e dava a eles acesso a latim, acesso a instrumentos
de primeiro mundo para o seu tempo, né? E tratava eles como igual, às vezes até com uma certa preferência aos próprios portugueses, certo? Então, assim, se isso não é uma figura de um educador, o que é, então, um educador, né? É um cara que, como o Paulo Freire, que coloca, então, ideologia e não a questão da realidade no lugar? Não. Com certeza, São José de Anchieta, até às vezes eu brinco, não é só que ele tem que ser o patrono da educação brasileira. Ele deveria ser padroeiro do Brasil por inteiro, assim, né? Em tudo. Mas, claro, como símbolo, seria muito interessante se tivesse esse movimento também. Muito do espírito católico que hoje o brasileiro tem, o Brasil é o país com o maior número de católicos. Claro que hoje a gente não faz jus a isso, né, como deveria, mas imagina só que nós temos um santo dessa magnitude, né, voltado para o ensino, e é um povo, né, totalmente católico, totalmente olhando para esse passado. Se isso começa a se espalhar, o crescimento do catolicismo no Brasil, o crescimento da fé no Brasil, faria com que nós nos tornássemos, eu já usei esse termo aqui algumas vezes, né, as Astúrias, né, as novas Astúrias, porque vai ser o marco, vai ser aquilo que vai segurar todo o catolicismo do mundo, que vem diminuindo cada vez mais. Então, a gente tem potencial para isso, e olhar para São José de Anchieta faz com que a gente possa, de fato, se tornar isso, né, o último forte do catolicismo no mundo, né? Parece até meio romântico falar esse tipo de coisa, mas a gente tem potencial para isso, para depois até evangelizar de volta, né, aqueles que nos evangelizaram. Então, a figura de São José de Anchieta, ela nos inspira a isso, né? A se tornar, de fato, os católicos que nós deveríamos ser desde o nascimento da nação. Acho que com certeza existe essa força inspiracional em Anchieta. Agora, ele tem algo que acontece na vida dele que eu considero também uma grande metáfora do que é ser brasileiro. Em dado momento, é um dos episódios mais marcantes, é um momento que a gente tentou fazer ali um clímax no filme também, que realmente é uma das... Quando tem representações de Anchieta, inclusive essa que está atrás de vocês, botou no quadrinho aí, essa representação é nesse momento da vida dele. Que é quando ele escreve um poema dedicado à Virgem na areia da praia. Ele está em cativeiro, ele está preso, dado o conflito lá com uma tribo indígena, ele tá com um prisioneiro em um local e ele, enfim, tem acesso à praia ali e tal, e ele fica ali durante muitos dias em jejum e refletindo sobre isso, e aí ele não tem materiais para escrever suas meditações, etc., mas ele segue com a inspiração divina, com esse insight interior, assim, com essa locução interior de Deus, e a ponto de ele precisar expressar isso de alguma forma. E a maneira como ele expressa isso é no famoso poema dedicado a Nossa Senhora, que ele escreveu nas areias da praia. É um poema em muitos versos, né? Um poema imenso. O Volker depois pode trazer dados mais específicos a respeito da quantidade de versos, etc. Mas ele escreve esse poema, um poema maravilhoso, e ele memoriza esse poema e depois ele transcreve uma parte dele. Mas o fato é que esse poema inteiro que ele escreve nas areias da praia, ele é apagado pelas ondas. Então ele escreve esse poema maravilhoso que brota da sua profunda vida interior no momento de um intenso conflito com pessoas que ele ama, e esse poema ele é varrido pela água do mar. Então, Anchieta, eu acho que esse também é um pouco o papel do cristão. A gente vai procurar dedicar toda a nossa vida à causa da igreja, né? Toda a nossa vida a Deus. Mas se as ondas da praia vierem e varrerem tudo isso, não tem problema. Porque a gente não fez isso para o mundo, né? A gente não fez isso exatamente para a civilização, né? A gente fez isso por um outro motivo. Então, acho que são dois polos aí dessa dimensão da vida da Anchieta. Claro, a gente veio, né, nascemos para deixar pegadas, né? Mas essas pegadas podem ser apagadas pela onda do mar e tá tudo bem, né? O importante foi que a gente fez aquilo para Deus. Eu acho que esse momento da vida da Anchieta também é um momento muito pedagógico para nós como católicos, ainda mais no mundo de hoje em dia, que sim, pode ser que o catolicismo tenha passando por um momento de talvez uma nova ascensão e tal. Ok, claro, isso é bem possível. Mas pode ser que venha as ondas do mar também. E tá tudo bem. É assim mesmo. E assim a igreja se mantém, né? Faz parte. Então Exatamente. Fala aí, Bruno. Não, eu queria aproveitar que eles estão aqui e fazer perguntas mais
mais bastidores do filme, que eu estou muito curioso por essas coisas, assim, tipo... Exatamente, era nisso mesmo que eu queria entrar agora. Ah, que bom, então, porque eu tô aqui me segurando pra fazer essas perguntas faz tempo. Tipo, quais as grandes dificuldades, assim, tipo, como é que foi a construção disso? Quanto tempo durou, sabe? Conta um pouco dos bastidores por trás da ideia de começar isso e como é que foi até, de fato, lançar esse filme. Primeiro que foi genial, eu achei, né? Vocês já terem, tipo, lançado o livro na minha biblioteca católica, vocês terem lançado o audiobook também, né? No aplicativo Peregrino, e lançar o filme. Então, assim, eu achei isso genial, assim. E se você quer fonte, tem ali, ó. Logo a Entendeu? gente põe Achei uns muito bom hologramas isso. no metaverso, assim, do Anchieta, pro pessoal. Exatamente. Daqui a pouco vai ter conta no TikTok também. Não, a gente tem. Brincadeira, não vai ter não. A gente vai. Na verdade, a ideia do filme surgiu antes do livro da Biblioteca Católica e antes da Lumine até. Era, na verdade, um dos primeiros conteúdos que a gente queria fazer quando existisse a Lumine. E aí, lá atrás, acho que faz 3 anos atrás, mais ou menos, a gente já tinha conversado com o Volcan sobre isso, né? E ele foi o cara que nos ajudou lá no início a fazer uma pesquisa de estrutura sobre o filme. Então, isso já entrando do ponto de vista de produção, né? Essa foi a primeira coisa que a gente procurou fazer, uma pesquisa bem extensa sobre a vida de Anchieta, né? Usando uma bibliografia bem grande ali. O Volcan foi o nosso pesquisador e fez tudo isso. Então, nós deixamos toda essa pesquisa pronta, né? Lá atrás. E aí, um dos pontos centrais da pesquisa, um dos conteúdos centrais da pesquisa foi o livro do Joaquim Thomas, que foi lançado 2 anos depois, né, pela Biblioteca Católica. Quando veio a ideia de lançar um box sobre Anchieta, a gente prontamente pensou, não, tem que ser esse livro aqui, a gente já tinha feito uma pesquisa sobre Anchieta, já detectamos que esse livro é um carro-chefe, e aí veio a ideia de utilizar esse livro. E o filme veio depois do livro, então a ideia do filme, a pesquisa para o filme veio antes, aí depois veio o livro, que a gente publicou, e depois veio o filme. Acontece, né? Até porque filme é uma coisa difícil de fazer, né? Tem tudo uma logística e tudo mais. Então, essa ideia de fazer o filme, a pesquisa para o filme já estava engavetada há um bom tempo, né? E aí, logo depois, quando a gente lançou a Lumine, começamos aí algumas coisas, começamos o projeto, né? E alguns conteúdos originais, até que veio finalmente a possibilidade de concreta de se fazer o filme sobre Anchieta. E a gente não mediu os esforços, a gente pegou toda essa pesquisa, transformou ela em roteiro, roteirizou ela, e roteirizado a gente fez depois o orçamento de produção e tal, e a gente queria, desde o início, que não fosse só um documentário, a gente queria que tivesse alguma coisa de ficção, logo de cara a gente queria isso, porque isso faz parte de um processo nosso de pouco a pouco ir fazendo ficção. Então nós lançamos agora em janeiro, o primeiro anúncio do nosso filme de ficção, que a gente vai em breve falar sobre, divulgar mais detalhes sobre ele e tal, né, por enquanto é segredo, mas a gente vai falar datas e mais coisas sobre o tema em breve. Porém, a gente sempre quis fazer um filme de ficção, e aí o Anchieta foi o nosso primeiro teste, digamos assim, né, de entrar nesse universo da ficção, e por isso que a gente optou também por fazer um docudrama, e também porque a figura da Anchieta a gente queria, justamente por não ter tantos conteúdos no Brasil sobre ele, a gente sentia vontade de sensibilizar as pessoas sobre a sua história, e para sensibilizar precisava de uma atuação, precisava de um lado ficcional também, né? Então, nós tínhamos muita necessidade de colocar isso, assim, enfim, para tocar realmente o coração das pessoas a respeito de quem é Anchieta. E aí veio toda a nossa parte de produção, foi um primeiro conteúdo que nós fizemos com o time de originais da Lumine, que a gente desenvolveu, assim, um time interno de originais, foi o primeiro grande conteúdo que a gente fez. Foi filmado em São Paulo, foi filmado no litoral de São Paulo, então a gente respeitou digamos, a geografia própria que a Anchieta passou, né, por ali. Então, e aí o processo de produção ele foi nessa linha. Nós pegamos toda a pesquisa e destrinchamos ela em roteiro, e aí inserimos ali quais momentos que a gente achava que eram importantes de serem representados. Então tem alguns milagres importantes, milagres como, por exemplo, relatos de ressurreição de pessoas. Não, nós temos que ter isso registrado. Uhum. O momento do poema A Virgem, que eu comentei antes, também teria que ter. E também esses detalhes de vida. Então, a solidão de Anchieta é uma coisa que muita gente detectou, né? Pô, o cara passou por muitos momentos de solidão, e de fato ele passou por isso, né? Apesar de ter uma vida pública muito intensa, ele teve que passar muitos momentos sozinho. Então a gente fez questão de mostrar essa introspecção, essa vida interior, né? Essas dificuldades que ele passou sozinho, né? Então, os momentos mais dramáticos a gente fez questão também de ter representado
encenação, em ficção. E depois toda a costura, né, através da narração dos entrevistados, que foi fundamental para a gente demonstrar todos os dados históricos necessários para representar quem é Anchieta. Foi mais ou menos assim, em linhas gerais. A gente aqui não é especialista em cinema, a gente não é especialista em nada, a gente só é um monte de curioso que se reúne sempre para falar. Mas no meu entendimento, opinar, né? A gente só gosta de opinar. É isso que a gente é. Mas no meu entendimento, assim, eu gostei muito, eu achei assim, uma qualidade que eu não esperava de verdade, uma produção nacional, ainda mais porque eu imagino que verba não é um negócio assim, grande para produzir, e cinema exige muito dinheiro. Então, ali, por exemplo, eu identifiquei que eu senti um pouco de falta de mostrar outros lugares do Brasil que ele passou, até a vida dele na Europa. Só que eu fico imaginando que é muito difícil. Dinheiro para fazer esse tipo de coisa, tempo para fazer isso tudo, pessoas para fazer isso tudo. Não é o momento ainda, se Deus quiser vai ser, né? Que a gente reza para que seja. Em breve. Que mesmo assim a produção é muito boa. Então a gente vê, isso é percepção totalmente pessoal, assim, que de fato teve uma entrega, uma doação e um estudo, uma dedicação e um entrar na vida do Anchieta muito grande. Isso fez toda a diferença. Então é como a gente comparar filmes da Marvel, já que a gente gosta do tema, né, a gente fala dele, com os filmes da década de 50. Então, onde a história, ela se mostra muito mais pelo que dava para fazer com o que tinha. Então, hoje a gente vê grandes produções da Marvel com tecnologia absurda, com atores caríssimos, efeitos de todo tipo, mas a gente não vê a história, não vê o coração ali do que quer ser transmitido, né? Então, eu notei essa diferença. Então, o problema é que... Muito legal. Eu gostaria de destacar que foi feita uma crítica aqui à baixa qualidade do filme da Marvel, viu? Então, eu gostaria já de deixar destacado esse clipe aí na hora de fazer deixar destacado aqui que eu me coloquei à disposição do Matheus para eles me mandarem para Portugal para a gente fazer pesquisa lá, mas eles não quiseram, certo? Então, se tiver um Anchieta 2, continuo me colocando à disposição para ir para Portugal fazer esse trabalho árduo em prol do Brasil. Se precisar de alguém, Anchieta 2, Ultimato. Anchieta Ultimato, então, se tiver... A origem. Tem que ser a origem. Exato. Mas assim, é até interessante, porque assim, hoje os filmes eles se escondem nos efeitos, né? Hoje os filmes eles se escondem muito nos efeitos visuais, assim, e perde muito no roteiro, perde muito, assim, até mesmo na atuação. O ator pode ser muito, muito famoso, pode ser uma estrela, mas não atua nada. E a gente tem um exemplo que a gente ama esse ator, a gente gosta muito dele, mas que é uma porcaria atuando, que é o Keanu Reeves, né? Você vê ele atuando nos filmes, ele é sempre a mesma pessoa. Mas você gosta. Um outro ator que a gente gosta muito, que é muito carismático, Will Smith. Ele é sempre o Will Smith nos filmes, mas você gosta. Então, assim, a gente percebe que hoje se perde muito nisso. Você pega lá uns filmes, igual o Bruno falou, mais antigos, onde eles usavam aquilo que eles tinham, exploravam totalmente aquilo que eles tinham, que era o quê? Atuação, roteiro, e é isso. Então a gente vai explorar. Nossa, um bom exemplo disso é 12 Homens e uma Sentença. Não sei se vocês já assistiram. Já. Meu, é isso. Tem na Lumine. É muito bom esse filme. Exatamente. Então, tipo, você não dá nada quando você olha, né? Eu considero um dos melhores filmes. E, e é isso. São 12 homens ali conversando. E é isso, entendeu? O filme num lugar pequeno, é isso. Esse é o filme. Genial. Né? Então, eu acho muito positivo também quando volta nisso, sabe? Eu acho que esse filme ele fez isso, de usar muito bem aquilo que tem e da simplicidade e também a fotografia genial, entendeu? Eu acho que, que direcionou bastante também o filme nesse sentido. Eu queria deixar bem claro que a gente mandou e-mail pro Leonardo DiCaprio para ele participar do filme, ele não quis, né? Quer dizer, não sei se ele não quis, ele não respondeu, né? Ele não quis na Amazônia. Tá fazendo não olhe para cima, né? Não, ficou meio defasado. Não, na verdade, assim, claro, a gente tem... A Lumine executou esse projeto quando estava com 1 ano e meio de existência. Então, é 1 ano e meio de empresa, é um tempo curto, e a gente usou os recursos que estavam disponíveis à nossa disposição ali naquele momento. Claro que a gente tem planejamento para fazer coisas cada vez maiores, e esse filme de ficção que a gente está organizando, ele já entra nessa esteira. Mas também é importante dizer que o filme foi filmado entre 2019 e 2020, então teve a questão da pandemia que atrapalhou bastante a possibilidade de viagem e tal. A gente até pensou em postergar o filme para poder captar em outros lugares, mas a gente pensou, não, vamos lá, a história já tem um drama ali tão intenso que ela se sustenta, né?
E aí entra um ponto importante que vocês comentaram, que é a questão do roteiro. Para nós, roteiro é algo sacrossanto, assim, não pode não ter um roteiro muito bem estruturado, que eu considero um dos problemas, assim, em geral, do cinema nacional, essa falta de atenção ao roteiro, que é a coluna vertebral da história, uma das coisas, é a coisa mais importante, é onde todo o corpo do filme vai se desenvolver, né, a partir dessa coluna. Então isso é uma coisa que dentro da Lumine a gente procura, dentro dos originais da Lumine a gente procura ter uma atenção muito grande, essa estrutura de roteiro. E Anchieta já inaugura essa atenção. Então o filme tem um arco muito bem fechado, assim, dá para perceber isso. O filme tem um arco desenhado, é um arco dramático, a gente fez questão de fazer isso para não ficar uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Então, tipo, vários recortes de quem é Anchieta. Não, vamos fazer algo com um arco desenhado, né, bem estruturado. E essa é uma atenção que a gente procura dar e que a gente sente que faz falta em muitos dos conteúdos do Brasil. E que muitas vezes eu tenho um amigo meu que fala, né, que um bom roteiro pode bom roteiro pode virar um mau filme, mas um mau roteiro nunca vai virar um bom filme. Então, a gente não quer abrir espaço para fazer um filme ruim, né? A gente quer ter pelo menos a possibilidade de fazer um filme bom. Então, essa atenção a gente dá pro roteiro. E tem uma coisa também, só um detalhe que é importante, que o Baso não faria isso por uma questão de classe, mas eu não tenho toda essa classe, eu tive uma temporada em Passo Fundo aí, que o Baso me chama de Passo Fundense, porque, pra você ter uma ideia, Passo Fundo é uma cidade um pouco mais pro interior que do Rio Grande do Sul, onde o pessoal é meio grosso, é meio chucro, assim, né? E fala bem do jeito... Não, mas eu vou cantar, tu é o Passo Fundense possível. Eu cheguei nos limites das possibilidades de ser Passo Fundense, né? E então o básico toda essa classe, essa elegância dele não vai fazer. Mas é que só vai conseguir também ter mais recursos quanto mais assinantes. Então, se tiver alguém com a audácia que não é assinante da Lumine aí, escutando esse podcast depois, pelo amor de Deus, né? Tome vergonha na cara, porque o valor é muito baixo, então assim, não tem como o cara dizer, não, eu não tenho esse valor, cara. Pô, tá de sacanagem. Então, até tem, tá? Mas se tá com internet vendo esse podcast e tal, provavelmente não se enquadra nesse caso. E aí, isso evidentemente vai dar espaço para fazer outras produções, porque várias vezes eu chego ali na mesa do Basso, vocês não estão vendo, mas o Basso tá na minha frente aqui. E aí eu digo para eles, cara, por que você não faz um filme sobre o fulano, sobre o ciclano ali? Cara, muito legal, mas não tem como. Então, assim, ideia tem um monte, mas tem que conseguir ter meios, né, pra fazer isso aí. Nós temos mais santos no Brasil, né? Fica a deixa aí, né? Nós temos mais santos no Brasil e a ideia é que essas vidas sejam representadas, né? Óbvio. Sim. Uma coisa que me chamou muita atenção no filme é que, eu vou ser muito sincera, eu não fui com grandes expectativas pro filme, porque era um filme nacional e eu tenho já um certo preconceito com produções nacionais. Logo vem Record na cabeça. Né? Conceito, tá? Fica tranquilo, é conceito. Mas assim, o filme me surpreendeu muito, muito mesmo, porque o filme é muito bonito e o filme é muito profundo. Mesmo sem ter uma grande estrutura hollywoodiana, o filme ele tem o que é mais importante, ele tem a mensagem, ele sabe passar uma mensagem pra gente. Ele é um filme que te prende, que você senta pra assistir e você fica imerso, não dá vontade de pegar no celular. Diferente de muitos filmes que tem uma super produção, super efeitos especiais, mas que você tá assistindo ali, se você responder 30 stories no Instagram, mandar mensagem para meio mundo, você vai voltar e você vai continuar entendendo, você não vai perder nada, porque não tem essa profundidade. E o filme de São José de Anchieta me passou essa profundidade, me prendeu de fato, né? Porque tem uma mensagem clara, uma mensagem profunda, um começo, meio e fim, um roteiro muito bem estruturado. Eu também gostei muito da fotografia, me chamou muita atenção, porque eu achei muito bonita. E a riqueza dos detalhes, que me lembrou muito esses filmes mais antigos, que infelizmente hoje a gente perdeu esse cuidado com os detalhes nos filmes, o cuidado com o take, o cuidado com como as coisas estão distribuídas, como a mensagem é passada ao longo do tempo, me chamou muita atenção. Então, realmente, eu gostei muito do filme. O respiro após a mensagem também, pra mim, é um negócio que você não vê nos filmes atuais e tava Verdade. ali. Assim, A contemplação, né? E dá aquele momento pra você absorver. O tempo da contemplação. Hoje é tudo picotado, né? Tem uma frase do Eduardo Coutinho que eu acho muito boa, que é um documentarista brasileiro. E ele fala assim, não existe documentário sobre história. Existem documentários sobre histórias. Então, eu acho que tem algo que nós procuramos enfatizar na Lumine, que é a ideia de a gente aprofundar em uma vida.
aprofundar em um drama, aprofundar em um acontecimento, né? Que a verdade vai estar ali, né? É muito difícil você fazer um bom filme que faça um escopo histórico de muitos séculos e tal. Cara, não vai dar, alguma coisa vai ficar fora, obviamente, né? Então, o que a gente procura na Lumine, acho que isso aí que você tá trazendo vem disso, né? Não, vamos dar atenção a todo o detalhe, cara. Como é que a Anchieta andava? Quais os equipamentos que ele usava? Ele tinha um cantil, ele não tinha um cantil, ele andava a pé? Como é que ele fazia uma oração? Né? Como é que ele rezava? Então, por exemplo, nós fizemos um resgate, bem interessante ali, que foi a Ave Maria cantada em Eu ia Tupi. falar isso. Em E Tupi. a melodia dessa Ave Maria, ela foi o André Delair, que é um grande professor de música aqui da região, né, um maestro também. Ele fez um estudo melódico para entender qual que seria provavelmente a melodia utilizada na composição que a Anchieta fez, baseado no modelo de música que se usava na época, né, que provavelmente que a Anchieta ouvia e estava familiarizado. Então a gente procurou ir até o detalhe dessa canção, gravar ela em Tupi, então a trilha sonora do filme é em Tupi, e ter ela dentro de uma melodia onde provavelmente ela poderia ter sido executada. Não se sabe exatamente qual era a melodia, né? Mas onde ela possivelmente poderia ter sido executada. Então, essa é uma preocupação muito nossa, assim, de a gente conseguir resgatar um acontecimento e uma vida em toda a sua profundidade. E aí vem todo esse conteúdo aí. Eu ia falar dessa Ave Maria em Tupi, que foi uma ideia muito, muito legal, mas também ia falar sobre, porque eu, no caso, trabalhei na pesquisa, isso foi uns 3 anos atrás, faz muito tempo. Então, para mim, o filme também foi uma surpresa, assim, eu não sabia o que ia acontecer. Teve a parte da gravação, foi depois, né, bem depois da pesquisa, mas eu estava muito curioso para ver, bom, como é que vai ficar o filme, certo? E uma das coisas que me chamou a atenção nas primeiras vezes que o Basso mostrou internamente aqui para nós é o silêncio do ator principal, que atua muito bem, né? Tipo, aquela coisa dele não falar, né? Esse silêncio que tinha nas cenas dele, e ele só fala quando é para cantar, né? Rezando, no caso. Isso foi, para mim, uma das coisas bem, bem impactantes, porque, de fato, os santos são isso, né? Os santos não são tagarelas, então, não. Conseguiu representar bem essa parte de que era um homem silencioso, estava rezando sempre, né? Mas quando ele tinha que falar, então ele tinha até aquela parte que é o cantar ou falar que ele fala, né? Então ele canta e fala, né, para Deus, com Deus, para Deus. Isso é tipo de Santos, acho que isso esteve presente também. E eu lembro também, depois eu consegui trocar uma ideia com o rapaz, foi o ator, né? Ele até me mandou umas mensagens antes perguntando uns detalhes sobre como era o Anchieta, como que ele poderia melhorar e tal. E eu falei para ele, cara, isso que você está fazendo aí é muito importante, porque mais para frente outras gerações, de repente, em novos filmes que surgirem, vão estar olhando para a tua encenação, para isso que tu fez. Então foi realmente muito legal essa parte também. O Roger, né, foi o ator que representou a Anchieta, e uma coisa que a gente deixou bem claro assim para ele, a gente quer uma atuação sóbria, porque existe um vício também na atuação brasileira que eu acho que é derivado do teatro, que é carregar demais, né? A escola de atuação brasileira é uma escola que remonta muito à novela da Globo, e a novela ela é altamente dramática, ela é bem teatral, a gente queria zero isso, a gente quer muita sobriedade, assim, não é para ficar monótono, claro, né, mas os sentimentos têm que ter significado ali nessa atuação. E aí entra a outra preocupação que a gente tem para o filme, e não só para o filme, mas com os conteúdos da Lumine, que é isso que vocês comentaram, do silêncio da contemplação e do silêncio do ator. Porque hoje em dia, ainda mais na internet, todo esse fenômeno que a gente está vendo aí de crescimento do marketing digital e de todas essas comunicações que acontecem na internet, o barulho e a velocidade, elas são indispensáveis para você conseguir prender as pessoas e fazer com que elas fiquem engajadas no teu conteúdo, consumam o teu conteúdo ou consumam o teu produto. Tem até uma regrinha aí, quando o cara vai fazer um anúncio, uma coisa assim, de vídeo nas redes sociais, que ele tem que pegar o cara nos primeiros 3 segundos. Então tem 3 a 5 segundos que tem que ser um negócio paulada, rápido, para engajar, para o cara ficar. E aí fica esse vício de linguagem, de utilizar velocidade, barulho, suntuosidade, né, para você engajar a pessoa e manter ela ali. Isso acaba muitas vezes transbordando para o audiovisual, né, para conteúdos que deveriam ter uma qualidade mais artística e mais refinada.
o Don't Look Up, né, o Não Olhe para Cima, que vocês comentaram antes, ele brinca com essa linguagem, né? Ele usa uma linguagem de corte super rápida, parece que você está vendo um filme do YouTube, né? Eu acho que é proposital, é uma sátira à linguagem do YouTube, mas já sinaliza um pouco isso, né? Tanto no marketing digital quanto no próprio YouTube, existe esse problema de você querer cortar rápido, falar rápido, né? Muita informação, segura as pessoas aí, segura pela polêmica, pega um assunto polêmico, fala. Nossa, no YouTube chega a se cortar a hesitação da fala, quer dizer, o cara não pode nem fazer eu acho que, que já está sendo cortado ali, não dá nem tempo disso, né? Então se perde naturalidade, se perde o ritmo apropriado das coisas, e isso é muito problemático. E o que a gente procura fazer na Lumine é que os filmes sejam o mais anti-marketing possível, quer dizer, tem que ser a coisa como ela é, na sua dimensão própria, no seu aprofundamento, né? Isso é uma preocupação que a gente tem muito, assim. E no filme existe isso, respeito ao silêncio, respeito ao tempo, né? Respeito à contemplação, respeito à visão das coisas com calma. Então isso é uma coisa que a gente tem em todos os nossos conteúdos. É um escape para a realidade, não da realidade, né? Isso tem... Perfeito. Um aprofundamento da realidade. Isso também foi trabalhado no lançamento do filme do Anchieta, né? Dentro do evento que a Lumine fez lá do Efeito Lumine, que inclusive estava tentando me lembrar como é que é o nome daquele problema lá, Pazo. Binge watching? Né, que foi abordado lá. E, bom, isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Eu tenho dificuldade em ver filmes clássicos e filmes antigos, justamente porque estou acostumado com o mundo Marvel, certo? Que é essa loucura, que é esse tendel aí, esse bombardeio de coisas e etc. E aí tu fica tão ali naquela emoção, que depois tu para olhar assim, a lógica do roteiro e das coisas e pensa, caramba, não faz sentido isso daqui, né? Que droga. Aí, mas aí tu fica ali com aquela impressão de que foi bom porque aquele negócio era cheio de velocidade, de sons e tudo mais. Efeitos. A gente se questiona, né, por que existem tantos problemas de ansiedade, depressão hoje em dia. Claro que existem inúmeras causas para isso, mas pelo amor de Deus, olha o perfil de conteúdo que a gente consome. É muito acelerado, é muito rápido, é muito querendo te prender, é muito pela polêmica. É óbvio que quando você volta pro ritmo cotidiano da vida, você vai ficar depressivo, porque não tem, a coisa não está naquele mesmo ritmo e teu corpo não consegue reproduzir aquilo. Se você tentar reproduzir esse ritmo, você vai ter um problema grave de saúde ou psicológico. Então, isso é uma coisa que nós destacamos, né? O filme foi lançado num evento online que nós fizemos, que está disponível de graça no YouTube, chamado Efeito Lumine. Quem não conhece, dá uma olhada lá, ficou muito legal. Foi uma discussão sobre cinema, religião e beleza. Nessa discussão participou o Dr. Ítalo Marcílio, o ator da Globo, Juliano Casarré, o crítico de cinema Miguel Furlim e o padre Lucas Mendes, aqui de Porto Alegre, que também estuda e se debruça muito sobre esse assunto. Então nós fizemos essa discussão para falar sobre como o binge watching, né, o que é o binge watching, essa mania que existe hoje em dia de você olhar um episódio atrás do outro de uma série, um filme atrás do outro, você ficar preso num conteúdo. Esse comportamento ele muitas vezes é incentivado pelas produtoras de conteúdo e na Lumine a gente tenta escapar disso. Nós fizemos o Efeito Lumine para gerar uma discussão em torno desse problema. E o filme do Anchieta foi lançado dentro desse evento para que as pessoas pudessem ter uma experiência de cinema diferente, uma experiência de cinema mais silenciosa e profunda. Primeiro eu queria, né, você que está ouvindo a gente acelerado já, né, ou percebeu a crítica, já desacelera aí, ouve na velocidade normal, né, calma, respira. E eu queria até fazer um comentário que eu estava pensando desde o começo, desde quando você comentou daquela persona, e agora me voltou agora, e assim, o Bacon ele se encaixa muito nisso que a gente está conversando, né? A gente fala muito de filmes da Marvel, fala muito desses blockbusters que são lançados, né? Esses filmes que estão acontecendo, né, no cinema, que entram muito em contato com essa geração, com o espectador, né, com a cultura popular, né? Só que ao mesmo tempo a gente quer tirar o que tem de bom disso, a gente quer resgatar, a gente quer, né, criticar o que é ruim, trazer o que tem de bom, fazer conexão com essas coisas, né, para que as pessoas parem, respirem, pensem e entendam o cinema como de fato uma arte. E eu fiquei pensando nisso no começo, quando você falou da catedral. A gente, né, quer ser o
o guia turístico dentro dessa catedral, né? A gente quer trazer as pessoas e falar, olha, tem isso aqui também para você ver, olha que legal que é isso aqui, olha, não precisa ser corrido, né? Você não tem pressa, não tem todas as catedrais no mesmo dia. Para, vem, entra, senta um pouco aqui e reza com a gente, né? A gente quer muito fazer esse tipo de trabalho aqui, né? Dentro da nossa possibilidade, o que a gente faz aqui é o que a gente busca, né? Perfeito. Acho que não, o trabalho, é importante dizer, tá? Não é pra pessoa ficar desesperada e nunca mais olhar o filme da Marvel, de maneira nenhuma. Até porque existem histórias de super-heróis até a estrutura de algumas dessas histórias ela é interessante e tem muito a se resgatar ali, muito a se conversar ali, né? Tem até um conteúdo muito interessante não sei se vocês conhecem, o Jonathan Pajot, que é um cara no YouTube que faz justamente isso. Ele pega os conteúdos atuais e faz uma ponte para o que seria uma visão mais ordenada daquilo, etc. Então, mais acho que simbólica, é fundamental vai dar simbólica. É fundamental esse tipo de resgate, esse tipo de atuação. Então, eu acho fantástico isso que vocês fazem. E é uma reflexão que todo mundo tem que fazer ao se deparar com um filme pop, com um filme contemporâneo. O que eu posso tirar de bom daqui? Onde esse filme se encaixa na história do cinema? Né? Qual que é a mensagem verdadeira que está aqui por trás? Depois vocês cortem esse trechinho e mandem para mim aqui, que eu vou colocar em áudio aqui dentro da empresa e ficar rodando essa parte da Marvel aí que o Basso falou. Tá bom. E assim, é importante, né, realmente esse resgate, mas assim, tem uns filmes também que vou falar, viu, que não dá nem... A gente até tenta, né? Vai lá, assiste, a gente... não, vamos gravar nada, não dá, não compensa. É muito tempo pra gastar, assim, com isso, entendeu? Já gastei o tempo assistindo esse filme, ainda gravando conteúdo, aí é pra acabar, né? Mas você falou, Baso, sobre a nossa conversa, assim, né? Eu acho que ela chegou em uma conclusão, né? E você, acho que concluiu muito bem dessa forma, sobre quando você falou sobre a agitação das coisas, né? Sobre esse bombardeio de informação, o Júnior falou também sobre isso, né? E eu acho que o cinema, a arte em si, né? O papel do cinema, e prometo ser rápido aqui, porque eu acho que vocês, não sei, acho que já até passou do horário de vocês aí, né? Tranquilo, gente, vamos lá, vambora. Pode seguir. Mas eu acho que o papel da arte, né, do cinema, ele deve ser esse mesmo, né, que como o Tolkien ele coloca no livro dele Árvore e Folha, é o papel da recuperação, né? Então quando ele vai falar sobre os contos de fadas, e também muito bem alinhado com Chesterton nesse sentido, ele vai falar do contos de fadas, vai falar da fantasia, ele vai dizer que não é um escapismo, né, o cinema, enfim, a arte, né, os contos de fadas, a literatura, não é um escapismo no sentido de eu sair da minha realidade, mas é um desvelamento da minha realidade. Então essa recuperação que Tolkien fala é nada mais do que eu encontrar a graça no dia a dia, né? Eu encontrar o extraordinário no ordinário, é eu me libertar dessas coisas que criam uma realidade utópica, que criam uma realidade que não existe, um mundo que não existe, e através disso eu consigo encontrar esse mundo verdadeiro e reencontrar a graça, né, do mundo verdadeiro. Então por isso que quando ele fala sobre os contos de fadas, porque eles trazem valores, trazem virtudes, né, coisas que são intrínsecas, né, ao ser humano. E quando você se depara com isso na literatura, no cinema, na arte, né, seja ela qual for, você consegue também associar isso à sua realidade, né? E você consegue reencontrar a graça, né? Consegue ver a realidade da forma que ela deve ser vista, né? E olha como é interessante, a gente ainda está falando da mesma coisa, ainda está falando de Anchieta. Quem que viveu o extraordinário e o ordinário de forma mais plena do que os santos, né? E como que a gente encontra essa realidade através de uma produção cultural de fato, e não uma produção simplesmente comercial. Então você vê como as coisas, no final das contas, a gente está falando sempre do mesmo tema ainda, né? E é por isso que o trabalho, né, de produção desse tipo de obra é tão importante, né? Não só para o resgate do catolicismo, como para o resgate da cultura, para o resgate da humanidade, da realidade. Né? É muito interessante. Perfeito. Isso que vocês comentaram foi um centro da nossa discussão no efeito Lumini. A gente começa falando de uma frase do Julián Marías, que a frase é algo do tipo a arte é uma janela para a realidade. Então, é interessante essa distinção que ele faz, porque ele não fala que a arte é a realidade, né, para o sujeito não ficar preso preso em buscas estéticas, né, tem muita gente que é cinéfilo, né, ser cinéfilo é um problema, o cara fica, o cara que é cinéfilo, o cinema, a religião dele é o cinema, né, pô, ele também não dá. Mas é uma janela, quer dizer, uma abertura, é um lugar onde você pode encontrar
uma inspiração ou uma visão do que é a realidade, do que é o ritmo verdadeiro das coisas. E quando você vê conteúdos que tentam te prender, ou seja, que tentam prender a sua atenção, que tentam te manter preso ali, você está profanando o que é a função da verdadeira arte. Você está profanando digamos assim, o templo, né, da arte, né, que deveria ser, na verdade, ao invés de fechar você, abrir você para a realidade. E é isso que a gente tenta fazer com os filmes da Lumine, tanto os originais quanto os filmes que estão no catálogo. Inclusive, tem um filme na Lumine que fala perfeitamente disso, que chama-se O Movimento das Coisas. É um filme em português, o nome já diz tudo. O filme mostra como é o ritmo das coisas num vilarejo de Portugal. O filme inteiro é isso. É um filme meio cult, claro, né, porque não tem um roteiro, né, super estruturado, né. Quem quiser ver aí, de repente tem que cuidar para não estar com muito sono na hora de olhar, que vai dormir. Mas é um filme que mostra justamente isso, qual que é o ritmo da vida, né? Qual que é o ritmo apropriado das coisas. É um filme que relata sobre isso. E nós fizemos questão de abordar isso no Efeito Lumine e de que o nosso conteúdo também seja um reflexo disso. Maravilha. Então podemos caminhar para a conclusão, né? Pode ser? Podemos. Como a gente... A Fernanda... Lá. Ah, sim. Aqui tá trovejando, eu acho, não sei se tá tudo fechado aqui, eu não tô vendo lá fora se tá chovendo. Tá chovendo, pode ser. Aqui choveu e relampagou. Desculpa. Mas quando a gente fala de um filme, geralmente a gente entra com a votação, né? Então a gente dá a nossa nota, né, para essa produção. E a nossa nota, como que ela funciona? É uma nota ali de 1 a 5, onde 1 é vegano, 2 é vegetariano, 3 é frango, 4 bacon e 5 picanha bacon, né? Então, acredito que dentro disso aí a gente consegue dar a nossa nota, tá bom? Eu vou entrar aqui na conclusão e daí a gente faz rápido aí para não tomar também mais do que já tomamos o tempo de vocês, tá bom? Então, vamos lá, iniciando aqui. Muito bem, então, né, nós falamos aí de uma produção, né, de um filme, né, além de tudo aquilo que a gente falou também, né, claro, mas quando a gente fala de um filme aqui no Bacon, como de tradição, nós damos a nossa nota. Então, começando por mim, né, a minha nota para esse filme, para essa produção, né, O Apóstolo do Brasil. Aí Fernanda, seja bem-vinda aí de volta. Meu computador travou aqui do nada, gente, desculpa. Não, tranquila. Então a minha nota para esse filme vai ser um picanha bacon. Então uma nota 5, né? Eu acho que esse filme ele merece essa nota. Eu acho que por tudo aquilo que a gente discutiu aqui, a reflexão que ele nos traz e também de trazer um herói nosso também, né? Claro, não é brasileiro, mas é mais brasileiro, né, do que, enfim. É mas nosso sim. Então, é nosso sim, exatamente. É nosso. O Anchieta é nosso. Então fica aí a minha nota 5. Fernanda, como você acabou de chegar, então já declare aí a sua nota sobre essa produção. Chega com tudo. Olha, eu acho que a minha nota também é um picanha bacon, porque o filme me surpreendeu, como eu não tinha muitas expectativas, o filme foi muito bom. E assim, só o fato de ter um filme de São José de Anchieta já merece um picanha bacon, porque é uma história que precisa ser contada, né? Então é 5, picanha bacon. Maravilha. Bruno, qual é a sua nota para essa produção original Lumine? Olha, eu acho que vocês são tudo puxa-saco, isso sim. Tá? Sabia que você ia falar isso. É verdade. Real. Eu vou falar a real, porque eu vi o Júnior lá, e por isso eu não consigo dar nota... Não, mentira. Eu já tô pronto pra dar uma nota 4 bacon aqui, porque eu não fui a Portugal. Então se tu der o 4, eu vou junto, cara. Não, mas agora falando sério, eu não vou dar picanha bacon exatamente por isso. Acho que o roteiro é muito bom, a gente citou aqui várias coisas maravilhosas que tem no filme, mas eu senti um pouco de falta, né, daquele olhar muito mais amplo pros detalhes da vida dele ali em Portugal, esse tipo de coisa. Mostrar um pouco mais até, talvez, eu nem sei se isso é possível, eu posso estar criticando um negócio que nem dá pra fazer, mas um pouco mais dessa vivência jesuíta deles aqui no Brasil. E pode ser que nem ia caber no filme. Tem que fazer uma série, né? Putz, ótimo, fica mais aí essa ideia, né? Já tá sobrando dinheiro, tá sobrando ideia. Mas por esses detalhes eu dou um bacon. Mas tá ali, não dá pra se fosse isso, daria 4,5.
E já é Bacon, né, pô? O nome do podcast é Bacon, né? Então se não for bom isso aí, né? Não, mas tá Maravilha, então, correto. Júnior. Fica abertura pra série. É, não. de Eu, cabeça mais aí. uma vez aqui, eu vou dizer pra vocês que tá errado essa nomenclatura de vocês. Certo? O 5 não pode ser picanha bacon, vocês estão tratando com gaúcho, certo? Picanha não é carne que gaúcho está acostumado a comer. Então eu vou dar um costela bacon aqui, certo? Para a produção que Maravilha. aí sim vocês estão realmente fazendo churrasco, não fazendo ali grelhinha que qualquer 2 tapas de coisa não dá. Qualquer paulistano faz. Então, Eu sou produtor do filme, não posso votar, né? Mas eu queria deixar um picanha bacon pra métrica de votação, que é ótimo. Então, nota 5 pro modelo de votação que vocês usam aí, usando bacon e hambúrguer vegano. Maravilha, então. Então acho que fechamos aqui com uma nota excelente, né, para essa produção. E mais uma vez, né, se você não assinou ainda a Lumine, vai lá, né, o link vai estar aqui na descrição. Siga também nas redes sociais, né, todos os conteúdos aí que eles estão disponibilizando aí, que são conteúdos excelentes, né. E também, né, todos os que estão aqui participando, né, o Matheus Basso, o Júnior Volcan, né, siga eles também, os links estarão na descrição. Por favor, né, assine a Lumine, assine a Biblioteca Católica, né, que também é um pacote completo aí, né, para você que quer saber um pouco mais, né, seja sobre as produções, enfim. E vem coisa nova aí, né, a gente tá na expectativa aí da nova produção aí da Lumine, enfim, né, quem sabe a gente não gere um novo conteúdo também, né. Diz aí, Bruno. Não, eu queria fazer um mini jabá aqui, porque, tipo, eu assinei a Lumine e pensei assim, pô, vou ajudar os caras, né? Eles estão, né? O que eles estão fazendo é muito importante pro católico, pro Brasil. Então eu vou assinar pra ajudar os caras. E, putz, cara, eu tô gostando pra caramba. Eu assisti aqueles do Inferno, aqueles do Purgatório. Esses documentários também são muito bons, são simples, né? Mas são muito informativos, são muito interessantes. Então, O Bruno já se arrependeu de ter vale muito dado a um pena. 4 e agora ele tá voltando atrás. Aí. Pois é, né, a gente que puxa saco ainda, né? Olha. É porque às vezes as pessoas acham que, não vou assinar só para ajudar, não tem nada de interessante. Tem sim, tem muito conteúdo muito bom lá. Vale de fato a pena. Não é um dinheiro, não é caridade que está fazendo. O conteúdo vale mais do que o valor. Eu queria deixar isso claro aqui. Não o que você recebe é muito maior. Nem nada, mas de fato vale muito a pena. Aquele, acho que é Alma Portuguesa também, o nome. Eu estava assistindo esse aí também. Cara, é muito bom também. Tem muito conteúdo ali que você não vai encontrar em outro lugar e que é muito bom. Então, eu queria pontuar isso aí para quem está ouvindo a gente saber que fica de fato a indicação aqui nossa, né, para vários conteúdos que tem lá dentro. Uhum. E é isso, gente. Muito obrigado aí vocês, né, pela colher de chá que vocês nos deram aí, né, o tempo disponibilizado, o conteúdo disponibilizado. Muito obrigado mesmo, viu? E a gente fica muito feliz aí, né, de contar aí com a participação de vocês, tá bom? Eu acredito que o nosso público também, os nossos ouvintes também, tá bom? E sejam sempre bem-vindos aí ao Bacon. Vamos gravar sobre vários outros aí. Com certeza, gente. Só convidar foi ótimo. Vamos esperar as próximas conversas aí. Agora em janeiro, quem olhar depois de janeiro, né, saiba disso, mas agora em janeiro estamos lançando um filme sobre São José Maria Escrivá no Brasil. Então a Lumine teve acesso, é uma coprodução internacional com a produtora da Espanha, nós tivemos acesso aos registros de São José Maria Escrivá no Brasil remasterizados em altíssima qualidade, algo inédito, nunca foi disponibilizado isso. Então nós temos aí filmagens de palestras e de sermões dele, e ele respondendo perguntas das pessoas em altíssima qualidade, o material está fantástico. E nós fizemos entrevistas com pessoas que conviveram com São José Maria no Brasil, enquanto ele esteve aqui. Inclusive o amado Padre Faus, né? O Padre Sim, Faus é vi tão lá no conhecido por trailer. muita gente. Então ele tá ali no filme também, a filmagem está excelente, ele conta toda a história dele. Dentro da plataforma depois vai ser possível ter acesso à entrevista completa com o Padre Faus também. Então é um conteúdo muito especial que a gente está produzindo sobre São José de Anchieta, sobre São José Maria Escrivá. Começa com São José, eu já engato o resto, né? E esse ano vai ter muita coisa original nova também, um foco nosso desse ano é produção original e muitas coisas novas no catálogo. O catálogo da Lumine está bem grande, já tem centenas de filmes bem legais para olhar. E conteúdo kids também. Então, para criançada, tem conteúdo infantil, com temática católica, com temática cristã. Então, divirtam-se e assinem a Lumine e a Biblioteca Católica. Isso aí. É isso aí então, né, gente?
Gostei muito que vocês me Ô, privaram de ter que falar de futebol, pessoal. Vocês são realmente muito generosos. Um grande abraço pra vocês. Só dessa vez, viu? Essa vez escapou, hein? A gente tá Mas preocupado agora. com Dubai ainda, então depois de Dubai a gente Podia conversa. ser pior, exatamente, podia ser numa Palmeiras, né? segunda esse nosso podcast, né? Ainda bem que é numa terça, graças a Deus. É verdade. É verdade. Mas uma pergunta, não tem nada a ver com aquilo que a gente falou, mas a pergunta que não quer calar, Matheus Basso, porque o Júnior a gente já sabe já que gosta, né, do universo Marvel. Mas Matheus Basso, vamos lá, pergunta que não quer calar. Qual é o melhor Homem-Aranha? Tem mais de um? Com essa nós encerramos a nossa participação para você Tá bom. ter uma ideia aí. O melhor Homem-Aranha é o Peter Parker, né? É isso aí, Tá bom. tá certo, pô. Eu tô brincando. É o Tobey Maguire, porque é o único que eu vi. Ah, entendi. Isso aí, gente. Entregou a idade já, né? Todos nós aí, tiozão, né? Mas tá bom. Vamos lá, então. Então, agradeço, né? Você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.